Aqui estou eu, mais uma vez, falando sobre planejamento financeiro. Dá trabalho planejamento financeiro? Sim, dá muito trabalho, gente. O planejamento nada mais é do que o processo de organização das finanças pessoais para que você tenha um valor que atenda às suas necessidades do dia a dia com tranquilidade. Quem precisa ter esse planejamento, gente? Todos nós, né? Por isso, se você ainda não tem um planejamento financeiro definido, faça uma escolha importante que irá mudar a sua vida. O que é importante você saber? Com que tipo de vida você sonha para você e para sua família? Aonde você quer morar? Quanto que você quer gastar por mês? Outro ponto que você deve levar em conta é quanto você precisa para ter investido, para ter um futuro mais tranquilo, para você não viver preocupado com o que pode acontecer com a sua vida. São nossas escolhas diárias, por mais simples que pareçam ser, elas que contribuem para termos mais ou menos dinheiro, mais ou menos dívidas ou mais ou menos estresse. Mas aí eu vou ter que viver economizando em tudo, Joaquim? A resposta é não, mas planejamento vai te ajudar a direcionar melhor o seu dinheiro, os seus investimentos e mesmo diante de imprevistos você vai ter dinheiro para lidar com esses desafios. A maioria das pessoas pensam que o principal quando falamos em dinheiro são os investimentos. Mas na verdade, gente, eles representam a última etapa de um bom planejamento financeiro. A última coisa que você vai fazer no seu planejamento são os investimentos. Antes de definir para onde vai esses recursos, o mais importante aqui é definir quanto, para quê e quanto tempo cada investimento será feito de acordo com os objetivos de vida. Ninguém consegue viver sem dinheiro, não adianta ter sonhos, ter planos, se para você realizar você depende do dinheiro, não é verdade? E sem um bom planejamento, isso só vai acontecer se você endividar ou, quem sabe, ganhar na loteria. Mas, como eu trabalho com planejamento financeiro, eu costumo dizer que a gente não pode contar com a sorte, não é verdade? Outro ponto muito importante é que, mais cedo ou mais tarde, a aposentadoria chegar. E com ela, a diminuição ou o encerramento de vez da nossa capacidade de gerar renda por meio do nosso trabalho. E com a realidade do Brasil, você conseguirá viver com o que o governo paga aos aposentados? Agora que já falamos da importância desse planejamento financeiro, que tal a gente falar sobre como fazer esse planejamento? Um planejamento financeiro não é apenas uma planilha no Excel e anotar o quanto você ganha ou o quanto você gasta. Esse, na verdade, deve ser o primeiro passo, que é o quê? A elaboração do seu orçamento, do seu fluxo de caixa. Também deve ser discutido junto ao seu parceiro a situação financeira atual que vocês se encontram. Como que estão as contas, está vivendo um pouco acima do que vocês ganham. É muito importante vocês terem a percepção da importância de viver um degrau abaixo. Quando eu digo viver um degrau abaixo, é viver com um pouco menos do que vocês ganham. E aí essa margem que sobra vai ser destinada para os investimentos e para você conseguir garantir os seus objetivos de médio e longo prazo, principalmente pensando na sua aposentadoria ou independência financeira. É fundamental entender aqui a sua realidade, porque todo planejamento é feito de acordo com seus ganhos, com seus gastos, com seus objetivos no presente e no futuro. Um bom planejamento financeiro deve englobar os seguintes pontos. Ele deve ter a gestão financeira, gestão de risco, gestão de ativos, planejamento da aposentadoria ou da sua independência financeira, planejamento tributário e planejamento sucessório. Quando a gente fala em gestão financeira, aqui entra o fluxo de caixa, eliminação das dívidas e o valor a ser investido. Sim, gente, sempre o fluxo de caixa. O primeiro e o mais fundamental dos passos, porque através do fluxo de caixa que a gente vai calcular a reserva de emergência, você vai entender quanto que você ganha, o quanto que você gasta, o que você almeja no futuro. É preciso conhecer detalhadamente a sua realidade financeira para começar a mudar a sua relação com o dinheiro. Esse orçamento ele deve ser feito pelos próximos 12 meses. É muito importante você não ter apenas os gastos anotados do mês que você está vivendo, mas sim espelhar esses gastos ao longo do ano. Assim você vai conseguir, com o tempo, saber exatamente quanto que você vai gastar em dezembro, com as festas, em janeiro e fevereiro, com IPVA, IPTU, material escolar. Por isso é tão importante ter esse fluxo de caixa muito bem alinhado. Lembrando que ele pode ser feito do jeito que você achar melhor. Numa planilha do Excel, numa folha de papel do caderno, no aplicativo. O importante aqui é você conseguir visualizar com clareza de onde vem e para onde vai o seu dinheiro. Dessa forma, você não terá surpresa ao longo do caminho e também não vai poder repetir aquelas velhas frases de que não sabe para onde está indo o seu dinheiro, de que o que você ganha nunca é suficiente. Agora falando da gestão de risco, aqui o que vai entrar? Vai entrar questões de proteções pessoal, familiar, seguro de imóvel, carro. O engraçado aqui, gente, é que olhando para o mercado brasileiro hoje,
as pessoas não têm esse costume de contratar esses seguros, principalmente o seguro pessoal. E aí, um dado muito importante é que a maioria dos brasileiros tem seguro para carro, mas não tem seguro de proteção pessoal. Aí você fala, ah, Joaquim, mas não vai acontecer nada comigo, é difícil acontecer, eu vou pagar seguro para quê? Imagine que você é um pai de família, que a sua família dependa de você, e aí um belo dia você está indo para a praia, você dirige certinho, você não faz nada de errado, mas você concorda comigo que sempre tem aquele que não respeita a sinalização, que bebe, dirige, e aí vem um cara assim e bate no seu carro e você acorda no hospital. E aí o médico chega e fala assim, ah, fulano, você está tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada, só que você está impossibilitado de trabalhar pro resto da sua vida. E aí como que você encara isso? Sabendo que você é uma pessoa jovem, cheia de força, você não espera, ninguém espera isso para nossa vida. Mas é muito importante ter isso em mente, a importância de ter um seguro de vida, principalmente se você for o único provedor da sua família. Já sobre gestão de ativos, é muito importante você conhecer as técnicas e as estratégias para você conseguir trazer um melhor retorno sobre os seus investimentos. E aí entra a questão que você vai precisar estudar e conhecer o mercado financeiro. Quando falamos em gestão de ativos, aqui é pensar em cuidar dos seus investimentos. E nada melhor do que conhecer as estratégias e as técnicas para otimizar o retorno sobre os seus investimentos. E para isso você vai precisar estudar bastante e conhecer o mercado. Falando agora sobre planejamento da aposentadoria ou a sua independência financeira. O que é independência financeira para você? Você sabe quanto que você precisa ter acumulado para que esse valor garanta uma renda mensal suficiente para pagar o seu custo de vida? Pensando agora na questão do imposto de renda, dependendo da sua renda, se você paga ou restitui, a gente pode melhorar essa questão da restituição ou que você pague menos imposto através de uma previdência privada PGBL. É muito importante você ter esse conhecimento para você obter o máximo de retorno sobre o dinheiro que você paga por imposto de renda. Se você tem alguma dúvida sobre como otimizar o seu imposto de renda, melhorar a sua restituição ou pagar menos imposto, deixa aí embaixo o seu comentário que eu vou responder, beleza? Já a questão do planejamento sucessório é um ponto muito sensível, mas que não deve ser deixado de lado, principalmente pensando nas altas taxas que você precisa pagar hoje para fazer o inventário no Brasil. De nada adianta saber o caminho se não seguir essas dicas que eu vou passar agora. Disciplina e comprometimento. Essas são as palavras para você conseguir ter uma vida mais próspera, com o seu orçamento em mãos e com o seu planejamento estabelecido para os diferentes prazos. Tenha disciplina para manter sempre o comprometimento e seguir o que você estabeleceu no seu planejamento. Não diga que você não ganha o suficiente para poupar ou para investir. O mais importante não é o quanto você ganha, mas o quanto e como você gasta. Uma dica muito importante é o conhecimento sobre finanças. Ler livros sobre finanças, fazer cursos, seguir educadores financeiros nas redes sociais. Aproveitando o gancho, já me sigam no Instagram porque lá tem muito conteúdo e várias dicas bem legais. Outro ponto que eu costumo falar que é muito importante, aqui não se aplica somente a questão do planejamento financeiro, mas na sua vida no geral. Acreditem, eu tinha muita dificuldade em dizer não, na verdade ainda tenho, estou trabalhando isso, estou melhorando bastante. Então aprenda a dizer não para tudo que pode tirar você do seu planejamento. Sejam gastos excessivos, compra por impulsos ou consumos para agradar amigos e familiares. Você precisa se lembrar sempre quem é que vai pagar as suas contas quando você se endividar. Então, muito foco nesse ponto. Entender como funcionam os produtos ofertados pelas instituições financeiras e quais são as melhores opções para o seu perfil, para os seus objetivos, vai te possibilitar, acredite, a fazer escolhas muito mais assertivas e fazer com que você economize sempre. Já falamos aqui sobre o que é a independência financeira. Esse deve ser o objetivo maior do seu planejamento financeiro. Porque a partir do momento em que você acumula um investimento que gera um rendimento para cobrir todos os seus gastos no final do mês e também para pagar os seus sonhos de vida, você deixa de correr atrás do dinheiro. Desse momento em diante, você pode escolher. Desse momento em diante, você pode escolher se quer continuar trabalhando por prazer ou deixar de fazer ou deixando de fazer isso por obrigação. Porque a partir do momento em que você acumula um investimento que gera rendimentos
para cobrir todas as suas despesas e também para pagar os seus sonhos de vida, acredite, desse momento em diante, você pode escolher se quer continuar trabalhando por prazer ou não. E você poderá usufruir plenamente do patrimônio financeiro que acumulou, mantendo sempre, é claro, cuidado com ele, fazendo acompanhamento, ajuste quando necessário e mantendo o seu comprometimento com o planejamento estabelecido. O Natal e o Ano Novo já estão chegando e o 13º salário também. E lá vem o período de festas, de gastos, que resultarão no quê? Em mais endividamento, que poderão se arrastar pelo próximo ano inteiro. Por isso, esse é o momento ideal para você montar o seu planejamento. Que tal pisar no freio agora e refletir um pouco sobre como você quer que o próximo ano seja? Será que não é melhor você aproveitar esse dinheiro extra do 13º que vai entrar e que dá parte ou total, quem sabe se der, dessas suas dívidas para entrar 2023 com uma vida financeira muito mais equilibrada? Pense em como você se sentiria tendo as suas contas todas pagas e entrar o ano novo tudo certinho. Eu não quero que vocês deixem de lado toda e qualquer celebração, mas que você descubra que é possível escolher uma maneira mais simples e mais econômica de aproveitar as festas de fim de ano sem as preocupações futuras. Minha principal sugestão aqui é o esforço e a autorresponsabilidade para você conseguir ter um ano muito mais tranquilo. Evite fazer novas dívidas nesse fim de ano, se livre de tudo que vai fazer você gastar acima do que você realmente pode, conheça a sua realidade financeira e viva de acordo com ela. E você verá como é muito mais fácil do que pensa ter o controle financeiro da sua vida. Ao fazer o seu planejamento, corte aquilo que você não precisa, diminua despesas onde for possível, comece a investir de uma forma direcionada, pelo menos 20% da sua renda. A partir do momento em que você começar a viver sem preocupação constante com as contas que você precisa pagar, que estão atrasadas, certamente você sentirá muito alívio e é isso que irá te manter no novo caminho. E aí, o que você acha de aproveitar o fim deste ano para começar o próximo com uma nova atitude em relação ao seu dinheiro? Então a dica que eu dou é aproveite ao máximo esse conteúdo, monte hoje mesmo o seu planejamento financeiro. Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Aproveite também que já é fim de ano e com o ano novo vem novos objetivos, aquela esperança de ter um ano novo diferente, mas você só vai conseguir ter esse ano novo diferente, próspero, sem preocupação, fazendo esse planejamento com muita determinação e seguindo ele. Um grande abraço, ótimo dia para vocês e até o próximo. Tchau, gente!